Esse domingo, 23 de junho do ano 2024, vamos entrar na predicação de hoje. E hoje é uma predicação temática. Eu vou falar da mirada de Jesus em relação a nós outros. Essa mirada de Jesus cambia todo. E que temos que ter a mirada como ele. Poderia dizer vários versículos, como já em Mateus 6, que diz, se tua mirada for buena, todo o teu corpo vai estar lleno de luz. Inspirado, inclusive, em la película que viajei, essa película Intensamente, igual eu ia predicar algo inspirado na mesma película, eu ia predicar algo da película, pero eu disse, não, vou deixar isso mais para já, não mais para frente, quando todos venham, claro, quando todos lá venham, aí eu vou comentar mais e vou... Porque, na verdade, é uma película para ninhos, não? Pero, ou seja, não é para ninhos, é para todas as idades. Pero me parece que não é para ninhos tanto, né? É para ninho porque tem um de burrito no mais. Pero não é para ninho porque o ninho não vai entender tão profundamente a mensagem se os grandes já não entendem bem. Pero se vós mirá-la, vai dar uma entendida... Vai entender melhor cada vez que ela vê, não? Que vê que a alegria que comandava todo, não? Por isso que Pablo habla para que nós outros tenhamos sempre gozosos. E ele habla isso em Filipenses, que é a carta del gozo. Habla várias vezes de gozo, que ele se goza por los hermanos, que ele goza na oração, goza de escutar que os hermanos ajudam uns aos outros, que os hermanos mandam coisas para ele. Coisas eram ofrendas, não ofrendavam mantenimentos para ele, não? E ele se gozava sempre, e essa epístola del gozo, ele Senhor nos habla para gozarmos sempre, e ver que a alegria comandava. Igualmente, nossa alegria tem que ser correta, não? Tem que ser correta em Deus, não um evangelho de mentira, evangelho de prosperidade, esses movimentos neopentecostais que estão absolutamente equivocados, não? Que põem uma alegria fantasiosa. Vou ver que na película, no momento, a alegria se fantasia. Já agarra todos os sentimentos malos e manda mais não? Ao cara, pero um dia o que passa? Passa que esses sentimentos envolvem igual. Envolve numa desordem total, numa lluvia de sentir terrível. Porque somos máquinas de sentir também, não? Pero não somos solamente isso. Deus nos pôs os nossos sentimentos, não? Que de acordo aí com os especialistas em psicologia, neurociência, não? Que vão de la mano essas disciplinas, temos aproximadamente, são 27, não? 27 sentir. Inclusive, um dos sentidos que temos, sabe qual é? A adoração. Sabia disso? Que a adoração é um sentir também. Está dentro dos sentidos que tem esse ser humano. Que incrível, não? Depois vou predicar, vou falar dos 27 sentidos, mas eu tenho que fazer um estudo acerca disso, não? tenho que estudar mais acerca dele tema. Que na verdade, eu comecei a buscar, não? Não sabia que teníamos tanto. E... Agora, a Bíblia habla que temos que andar com gozo. Agora, esse gozo vai a desenvolver dentro de nós outros de acordo com nossa mirada. Se nossa mirada é envidiosa, é mala, vou ver que na mesma película havia 5 sentimentos. Não há sentimento tão bom ou tão malo, pero há uns que são mais malos. Necessitamos de todo, pero alguns são mais malos. Alguns não devemos ter. Não, como a própria envidia, a ansiedade, não, a periça, não serve para nada. Não, são sentidos que não, se nós outros não temos, tá bueno, porque não agrega valor a nossas vidas, não? Há o contraste da alegria, falando da tristeza, não sirve a nós outros, porque a tristeza hace que nós outros seremos ciclos também, não? Porque nos toca viver momentos tristes e não está mal ter tristeza. O próprio Jesus Cristo acá na terra, ele quedou triste e chorou,
Inclusive é o menor versículo, não? Da Bíblia, do Novo Testamento. Jesus chorou. Juan 5:35, creio, não? Uma coisa assim. Com a morte de Lázaro. Ora, para que ele chorou? Porque ele se entristeceu se ele iba ressuscitar. Não? Pero ele se entristeceu porque era seu amigo. E ao ver a situação ao redor, as irmãs tristes, afligidas, sem saber o que ia ser, e ele foi e ressuscitou a Lázaro. A tristeza, inclusive na película, a tristeza é responsável por salvar. Não? Estou contando todo, não? Estou contando todo. Vou contar todo. Pero igual isso que eu estou falando, às vezes uno não se dá conta. Mirando na película não se dá conta. Pero se mirar bem, vai dar-se conta. Pero isso é uma realidade em nossas vidas. Esse contraste não está mal. Passamos momentos tristes e momentos felizes. O que passa é que não devo viver uma alegria estúpida, não? De que estou alegre, todo feliz. Parece que se fumou algo e está re louco todo o tempo, pero não está vendo que tua vida vai, não, pero em nome de Jesus, eu já decretei, já profetizei, não, esse evangelho mentiroso de hoje, e tampouco é viver um chanto, um eterno, não sei, tango, não? Um chanto que é muito típico de acá de Argentina, é muita tristeza que é acá, não? Em Brasil é mais alegria, igual às vezes aí é uma alegria irresponsável. Já estava vendo, pero isso é típico também do frio, não? Da localidade. Já em Brasília, isso era um vídeo, Brasil é muito grande, não? E é muito diferente, é um país continental, no sentido de tamanho. E é muito diferente entre o norte e o sul, não? Isso era um vídeo, igual o Rio de Janeiro era no máximo. Não é porque eu vim de aí, vivi aí e nasci aí, pero isso quem habla são toda a gente de afora, não? Que é um idioma diferente, de los cariocas, é uma boa onda diferente. Isso era um vídeo no sul de Brasília. Aí tipo foi caminhando e saludando a gente, não, olá, buenos dias, buenos dias. Nadie contestava. E mirava mal e tipo foi em Rio de Janeiro, olá, buenos dias, como vai, tudo bem, a família? Gente que não se conhecia, que nunca se viu na vida. Saludava ele, apertava a mão, alguns abraçavam, porque Rio de Janeiro é assim. Não? Tem que ver com nossa mirada, como miramos a vida. Como miramos a vida? Pode ser porque hace muito sol, não, a vitamina D, ajuda a metabolizar a vitamina D, não sei o que passa. Pero, ou a alimentação, não sei, pero que é diferente. Agora, eu tenho que cambiar, eu tenho que buscar. E lá a mirada de Jesus, e biblicamente, eu vou deixar alguns versículos bíblicos para dar base à predicação, não? Pero essa coisa de base de predicação também, isso é coisa religiosa. Pode quedar horas falando acá de princípios bíblicos, sem necessidade da base toda hora, porque se eu dou base para tudo que hablo, nós outros vamos viver orando a Bíblia para ler o versículo e todavia eu tenho que explicar o contexto e vamos perder tempo para quê? Não? Por exemplo, só vou citar, não vamos ali, é Marcos 6, 34, Mateus 9, 36, diz que Jesus teve compaixão delas pessoas, inclusive esse texto de Marcos, nós outros já legemos ele, já estudamos sobre ele, não? Na escola bíblica, não? Há um par de sábados atrás, de uns 2 meses mais ou menos, eu creio que uns 2 meses, que nós outros vamos às vezes despacio, não? Que damos bastante tempo aí com essa coisa de los pecados, 2 meses, não? E saiu Jesus e viu uma grande multidão e teve compaixão de eles. Por quê? Porque eram como ovelhas sem pastor. Essa era a mirada de Jesus. Primeiro estou falando da mirada de Jesus acerca da gente em si, do povo. E depois quero falar da mirada de Jesus acerca dos discípulos. E é a mirada essa que Jesus quer que tu e eu tenhamos da mesma vida. Que mirada é essa? Uma mirada de compaixão, uma mirada de ação. A compaixão te leva a uma ação. Por ele ter compaixão da gente, ele predicou, não? Mateus 14, ele sanou, ele deu de comer, ele multiplicou os pães e os peixes.
Mirá quanta referência estou dando para ustedes, não? A referência de los panes e los peces. Ele bendijo a la gente. Ele mirou com uma mirada de misericórdia, não? Que Pablo diz, não? Nós outros, quando éramos pecadores, ele morreu por nós outros. Quizá alguém que fora muito ousado, ousaria morrer por um justo. Não, morrer por uma pessoa boa. Vale a pena, não? Quizá. Pero ele morreu por nós outros quando éramos pecadores, quando éramos inimigos de Deus, quando estávamos apartados de Deus, quando estávamos de contra Deus. Morreu por nós outros, nos dando vida e nos dando vida em abundância. E é sobre isso que quero predicar, dessa mirada que temos que ter como Jesus. Se querem abrir suas Bíblias em... Não sei, eu estou aqui em Marcos. Aí o texto em Mateus 10, 1, 10, de 1 a 4. Aí Lucas 6, do 12 ao 16. Ou Marcos 3, de 13 ao 19. Ustedes abram de onde queiram. De onde queiram, abram. Marcos 3. Eu vou ler a cara de Marcos 3 porque eu estou aqui cerca. Marcos 3, de 13 a 19. Diz, e depois subiu ao monte e chamou a si a los que quiso, e vieram a ele. E estabeleceu a 12 para que estivesse com ele, para enviá-los a predicar. E puseram autoridades para sanar enfermos e para echar fora demônios. E a quem foi? A Simão, a quem se pôs por sobrenome Pedro, a Jacobo, filho de Zebedeu, e a sua irmã, Juan, irmão de Jacobo, a quem apelidou Boanerges, aí tá. Se pronuncia diferente. Que quer dizer o que? Hijos de trono, não? Hablava de seu temperamento. Isto é hijo de trono. Andrés, Felipe e Bartolomé, Mateu, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeu, Tadeu, Simão, el cananista, e Judas Iscariotes, ele que lhe entregou. Bueno, eu quero falar desses tipos, o pouco que posso falar de ellos. Na verdade, quero falar de la visão de Jesus acerca dessas pessoas. Pero para falar da visão de Jesus, e da misericórdia de Jesus, e do amor de Jesus acerca dessas pessoas, temos que falar quem eram essas pessoas. Hoje, são santos. Literalmente são santos, porque são separados e estão nesse cielo, não? Com Jesus. Pero hoje são santos para o cristianismo católico, adorados, hacem oração a eles. Para nós outros também, muito ilustres, eram apóstolos, foram apóstolos de Jesus. Pero, quando Jesus los chamou, quem era eles? Quizá nós outros éramos melhores que eles, em algum aspecto. Por suposto que todos nós outros somos iguais de basurentos, todos temos mediocridade, todos temos coisa mala dentro, não para sair. Todos nós outros nos equivocamos e temos malos desejos, malos sentimentos dentro de nós outros e malos sentir. Pero somos cambiados e transformados por la mirada de Jesus, quando Jesus nos mira e se compadece de nós outros, quando Jesus nos ama. Essa mirada de Jesus tem que ver com o seu chamado. Ele nos ama, nos mira, nos ama e nos cambia a nós outros. É sobre isso que quero falar na predicação de hoje. Sobre essa mirada. E que nós outros também desenvolvamos em nossos corações essa mirada de Jesus, como ele disse no Evangelho de Mateus. Se tu for bueno. Vamos ler esse versículo, vamos deixar esse versículo como la base. Esse versículo está acá, é Mateus 6, 22. Eu vou deixar ele como la base. Deixar ele como la base da predicação. Porque eu sou muito religioso. Em sério, hein? Isso daí é religiosidade, todavia. Porque depois os religiosos me vão criticar, e eu tenho que ser mais religioso que o religioso, não?
Não, isso é aquele ser dentro de mim que todavia quer ser muito certito, viste? Então você tem que deixar uma base bíblica. Porque é sobre esse tema que quero falar. Que Jesus disse, lâmpada del corpo, 6:22, encontraram? Lâmpada, Mateus 6:22. Lâmpada del corpo es el ojo, assim que se tu ojo és bueno, todo tu corpo estará lleno de luz. É uma lógica incrível. Não há como o nosso corpo estar em tinieblas se meu ojo é bueno. E se meu ojo é malo, não há como o meu corpo estar em luz. E se nesse exato momento meus pensamentos são só malos, é porque minha mirada está mala acerca delas coisas. Minha mirada não é a mirada de Cristo. Basicamente é isso. E não há como cambiar. Pero se tu ojo és maligno, todo o teu corpo estará em tinebla. Assim que, se a luz que é em ti é tinebla, todavia ele acha essa contradição de oração. Tá bem, a gente que tem o ojo malo e realmente está em tinebra. Agora, se vós tem o ojo bueno, vamos dizer, se vós queres ser buena, pero vós está começando a mirar as coisas malas, ele diz, quantas não serão as mesmas tineblas? Assim que se a luz que em ti há, ou seja, em ti há luz porque vós aceitaste Jesus algum dia, pero se de aí vós empeça a mirar com muita tinebla, quão grande não serão essas tineblas? Te vai arrebentar, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que passa é que quando uno está no mundo, inclusive Pablo explica isso um pouco, né? Quando, creio que é Pablo, ou já Juan Pedro, não me acordo, que habla com limpe-se todavia, limpe-se mais e ele sujo. É o que é Pedro, não? Creio que é Pedro, não? Creio que é Pedro. Se quiser googlear aí, creio que é Pedro. E quando Pablo habla, ele explica, não, del hombre espiritual, el hombre carnal, ele todavia ele pode ser espiritual. Porque ao final todos nós outros somos carnais em algum aspecto da vida e somos espirituais em outro aspecto da vida. Pero el hombre natural, aquele que contempla seu rosto en el espejo e vê a si mesmo, que é totalmente narcisista, não? Que vê a si mesmo e se refleja e vê, mira como sou, já sou bueno. Esse homem não vai a cambiar, não vai, essa pessoa, não vai ser cristiana nunca, não vai cambiar. Por quê? Porque se crê perfeito. Nós outros temos que entender que temos falha e que temos que ter a mirada de Cristo para a luz de Cristo, o que hace? Nos dá essa luz para nos ver, nos alumbra a ponto que nós outros podemos ver nossas falhas. Não? Vou ver que quando há pouca luz, não podemos ver os detalhes, os contrastes que há, não? Qual é? Apocalipse habla. Então você é Juan. Claro, é Juan que habla. Eu sabia que era um dos três teólogos, não o Juan, o Pedro ou Pablo. Isso já estava muito seguro. E não sei se Pedro habla algo parecido, não esse texto em si. Então, Jesus ele chama a primeiro Pedro. Pedro não vou falar dele porque há muito que falar dele. E já hablamos um pouco, não? Eu he dicho que Pedro foi um tipo que teve um encontro com Jesus, foi chamado por Jesus, e o encontro de Pedro foi muito pentecostal, no sentido de ver que o pentecostal ele sempre quer ver algo, não? Quer tocar e quer ver algo. E Jesus disse isso com ele desde o dia zero, não? Como empeça todo? Jesus apareceu de la nada mesmo, não? Foi bautizado já por seu primo. Jesus foi batizado por seu primo, não? João Batista era primo de Jesus. E daqui a pouco Jesus vai já predicar. E aí Jesus está charlando com a gente. Até aí não tinha discípulo, não tinha apóstolo, não tinha nada. Começou a falar. E a gente parou para escutá-lo. E a gente gostou. E daqui a pouco ele vai entrando em mar, em la orilla, ele estava na orilla, não? E aí entra na barca e pede que ponga a barca dentro. E Pedro derrubou, sim, obedeceu porque
Pedro já deve ter se sentido importante, não? Porque um tipo como Jesus, Jesus ele estava vestido, vamos dizer, de rabi, não? E estava predicando. Então, se Pedro já disse, que está passando aqui? Algo raríssimo, porque os rabis não dão atenção aos outros. Não gostavam de Pedro, não? Não gostavam de los pescadores, porque seguramente os pescadores quebrantavam a lei de sábado ao pescar o sábado, para ter uma comidita para eles, fresca, porque generalmente eles comiam charque, não? Que é o peixe salado, que tinha que ajar Mateus, dar o peixe fresco para pagar o imposto, e Mateus levar a los religiosos e a Roma, e eles quedavam com o mesmo peixe que eles haviam levado lá outra vez que sobrou, pero em la sal, e dava para eles. Imagina, vós viver dela pesca e muitas delas vezes não poder comer o que vós produziste. Não? Assim era, porque o Império Romano cobrava um absurdo, e toda vez via os publicanos, porque já estou focando em Mateus, porque eu vou falar dele também, agarravam mais dessa plata. E é esse tipo de gente que Jesus chamou. Não? E Pedro quedou feliz, e Jesus entrou na barca, e o contato com Pedro já foi, bueno, entrar mar adentro e tirar a rede. Pedro, não pescamos nada, passamos toda a noite, tirar a rede. E tirou, já foi a primeira pesca milagrosa. Já de cara. Não? Depois Jesus vai e chama Pedro, Pedro não pensa nem 2 vezes, já vai com seu irmão Andrés, e aí já estou falando de Andrés, que não há muito que falar dele, pero era irmão de Pedro. Ó. E vai com Jesus. E Jesus dá uma promessa a eles: mira, vocês não vão ser mais pescadores de peixes, sino pescadores de homens. Vão ser vão trabalhar para mim. E eles quedaram felizes, não? Que sabem, mira quanto vai ser nosso salário, não? Que sabe, pensaram nisso, não? Como iam. E depois se deram conta que não havia salário, que era o dia a dia era o salário. Pero sempre viveram bem, não? Nunca passaram mais necessidade depois que estavam com Jesus. E Jesus vai seguindo aí o fluxo da companhia de pesca, encontra a Jacobo, que também o nome dele era Santiago, não? Jacobo está em hebreu e Santiago em grego, que era filho de Zebedeu. Há essa comparação porque há outro Jacobo, não? O filho de Alfeu, que não sabemos nada dele, caso. Então, se não vou falar nada. Pero esse era o filho de Zebedeu, conjuntamente com seu irmão Juan. E para como esse Juan era o famoso que nós outros chamamos Juan, é discípulo amado, chamamos ele assim, não? Porque tem escrito na mesma Bíblia, não? O discípulo amado, e atribuímos a Juan. E Juan é o último a morir de los apóstolos, e Santiago é o primeiro a morir de los apóstolos. E os dois eram pibes, eram chicos, apelidados, seu apodo apodados de hijos del trono, não? De que, ou seja, qual era o temperamento deles, se era hijo del trono? Não eram gente boa, não? Para nada não eram gente boa. Eram hijo del trono, eram pescadores, seguramente era gente que agarrava o cuchillo para qualquer coisa, não? Que já tinha aí o cuchillo em sua cintura, como Pedro lo tinha quando chegou, não? Bueno, alguns dizem que ele tinha, outro que ele agarrou. Isso são pseudas contradições, mas seguramente algum cuchillo ele tinha em algum momento, porque era natural, não? Tinha um cuchillo. E esse tipo de pessoa Jesus chama, não? E nós outros vemos que são como nós outros. Não há diferença. Agora, a mirada de Jesus para tu vida, para minha vida, é diferente da mirada que eu tenho acerca de los hermanos. Não deveria ser, não? Igual eu me esforço para que não seja. Eu me esforço como já é dito, não? Prefiro crer que la vaca vola que crer que el hermano mente. Pero às vezes queda tão notório o pecado del hermano que vem Satanás e me põe uma nuvem em minha mirada. E eu digo, esse diabo, por quê? Como vou dizer a ele?
Eu tenho... Eticamente, eu me quedo mal, não? De dizer, até porque... Quem sou eu, não? Sou um pecador também, não? Então, tentamos falar segundo a palavra de Deus sempre, lógico, porque Pablo, inclusive, disse que aquele que exorte, lo haga com amor, e Deus há se desenvolver o amor cada dia mais em minha vida. Como há se desenvolver o amor em minha vida? Realmente nisso, fazendo com que eu me mire a mim mesmo. E mire é chamado de los apóstolos. Quem eram os apóstolos? Eram pessoas comuns, correntes, eram pessoas que eram como nós outros. Agora, o importante não é como éramos antes, porque antes estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O importante é como somos hoje e como seremos amanhã. O hoje temos que ir cambiando. Há que viver o hoje para que amanhã seja bueno, seja o hoje de hoje. Se assim, redundantemente dizer, para que amanhã seja o hoje de hoje e seja bueno. E que seamos boas pessoas, né? Cambiados, porque ao final fomos lavados e remidos pela sangue de Cristo. Depois se encontra Felipe. Felipe não temos muita coisa para falar dele. Bartolomeu, não, que é igual a Natanael, é o mesmo nome, que era amigo de Felipe e me hace acordar dela chamada, não? Natanael parece que era o menos pior de ellos. O chavão já estava orando, temprano, a la manhã, como diz a canção, não? Temprano eu te buscarei, inspirada nesse salmo. Ele tipo estava já abaixo da higueira orando e Jesus testificou acerca dele. Digo, tá aí um verdadeiro israelita, ou seja, dizendo que o tipo era um servo de Deus, era um tipo bueno. Diferentemente de los outros, não? Tomás, não temos muita informação sobre ele, Tomás, que era o Dídimo. Ele também é outro nome dele, não? Tomás, a única informação que temos é que ele... Tomás não creia, não? Igual, era normal o que passou, foi normal o que passou aí. Que Sato e Jô não íamos a crer tampouco. E temos a Tomás como ele incrédulo. Pero não quero dizer que era incrédulo. O que passa é que foi algo muito sobrenatural que passou. Um homem morreu e depois ele ressuscita. E de repente aparece. E dizemos que Tomás que tocou nas manos de Jesus. Não chegou a tocar, hein? Pero dijo, não? E vou crer se louveu. E às vezes nós outros somos assim, em nossa mirada. Por isso, os movimentos pentecostais, não? Que são movimentos de tocar, de toque. Eu dizia a Gé que não temos essa fé em Jesus para crer em Jesus tal como ele é. Porque Jesus disse à mulher serofenícia, não, anda, tranquila, vai. Tu irá já está bem. Temos essa fé para que alguém diga, ore por nós outros, para que vajamos a um homem, uma mulher de Deus, um representante de Deus, não? Em la terra, não eximindo a responsabilidade do pastor de orar, de pôr a mão, nada disso. Pero será que temos essa fé de que um não diga, não, vai já tranquilo, que tu hijo tá sano, tá salvo, tá bem? Será que podemos chegar a ter essa fé? Será? É muito profundo ter essa fé, não? É muito difícil. E aí rugamos a Tomás, pero somos iguais a ele. Queremos tocar, queremos essa fé pentecostal. Não, que o pastor ore por la foto, ou por ore ao menos por um objeto, eu pongo um objeto na pessoa. Não, porque a Bíblia diz. Aí quer usar o contexto bíblico, não? O versículo para armar a predicação. Pero queda vazio todavia. Queda vazio. Então, Bartolomeu, Tomás, Jacobo, filho de Alfeu, não temos muito que falar dele, não? Pero saltei Mateu. Mateu, Levi, o cobrador de impostos, que acabei de dizer. Mateu foi uma loucura, não? Na verdade, foi uma verdadeira loucura a conversão de Mateu. Eu creio que foi uma
de las conversiones que está relatada é que nós outros vemos um câmbio genuíno, não? Um câmbio muito visível. Eu não estou dizendo que os outros não tiveram câmbio, seguramente lo tiveram, porque tiveram um encontro com Jesus e foram grandes homens de Deus, escreveram na Bíblia, inclusive, não? Alguns deles. Pero Mateus deixou o mais difícil para nós outros. O mais difícil para nós outros é deixar a riqueza. É deixar a riqueza. Deixar a riqueza. Não vou, pode quedar tranquilo, segurem as bilheteiras, não vou pedir plata, não vou pedir para sejar a palavra. Pero o mais difícil é contribuir. Contribuir por amor. Estou falando por amor. Dar, ofrendar e dizimar, só por esse simples hecho de ofrendar e dizimar, por amor. É fácil, e queda fácil dizimar e ofrendar quando alguém propõe um pacto, que vós está dando porque vós vai receber. É a mentira desse evangelho mentiroso da prosperidade. Aí queda fácil, não? Queda fácil esse truque. Quando usamos de uma maneira de truque, aí a gente dá. As igrejas da prosperidade são prósperas porque seus membros são dadivosos. Não, mentira, não são dadivosos. São avaros. Pero o avaro, às vezes, ele larga a plata, pero pensando que vai ter mais. Larga a plata por avarícia, não é por amor. E Mateus, sem embargo, o deixou, era muita guita, irmã, muita guita que movia Mateus, porque ele era o majoral. Se todos os outros bancos de tribuno era dele. E diz que ele era o majoral de Galileia. Vocês puderam ver acá, muito mal, não? Viram muito mal no mapa. Por que viram muito mal? Porque nossa igreja é pobre, ou que nossa igreja é rica, pero os irmãos não estão como Mateus todavia, não? E não temos um equipo tão bueno para poder ver o mapa, não? Então, se viram muito mal a Gé. E não tinha. Aí tá. Não tinha mais caramelo. Não tenho caramelo mais. Se comeram todo. E então, Mateus teve um câmbio genuíno. Ó? Podemos ver no mapa de Agé, muito mal. Pero vimos que Galileia é uma região muito grande. Era muito grande. E havia cidades que eram riquíssimas. Riquíssimas. Imagina a quantidade de imposto que entrava. Imagina a quantidade de guita de Mateus. E a Bíblia diz que ele deixou todo. É bem difícil. É jovem rico, Jesus disse que era gente boa. Não era como Mateus, que era publicano, não? O publicano era considerava a basura, o pior tipo, um tipo traidor a los nacionalistas, não? A los zelotes, que vamos falar deles em um ratito, que essa é a mirada de Jesus acerca dos discípulos, a mirada que Jesus tem acerca de nós outros, é uma mirada boa sempre. Jesus sacou algo bom de todos. Porque é isso que Jesus hace. E nos ensina a ter essa boa mirada, esse bom orro. E Mateus, que era considerado uma basura imunda por os ultranacionalistas, os radicais de direita, não ultranacionalistas, os sionistas, se assim poderiam dizer. Sionista era um movimento ultraradical de Israel que quer instituir Israel, sim, de qualquer maneira. Não importa se for por guerra, se for por... Não? E aí, alguns que estão aí que são loucos, não? A gente boa, seguramente, sempre a gente boa em todo lado, não? Pero a maioria tá aí, querendo a violência, querendo que a coisa se dê de qualquer maneira. E estava Mateus, que deixou tudo, que era publicano, que era a escória da sociedade para aquele então, para os sujos. E está por outro lado, Simão é zelote. Antes está Judas Tadeu, que não temos muito que falar dele tão pouco. De Judas Tadeu diferenciando de Judas Iscariote, não? Que traicionou Jesus. Não vou nem falar de Judas Iscariote, porque também há bastante coisa de falar dele. Pero Simão Zelote,
E se crê também que os Judas era também celote. O grupo de los celotes era esse grupo de ultranacionalistas que odiava os publicanos. E Jesus vai e põe essas duas pessoas no mesmo grupo. E que Pedro também era um pouco muito voltado para essa ideia, não? Porque Pedro estava reenojado, o Jodir, não? Que ele nunca comia um peixe fresquito, por isso ele ia pescar sábado, que estava errado, que estava descumprindo a lei, por assim dizer, não? Então, Jesus vai pôr toda essa gente junta. Esse Jesus é re louco, re kamikaze, não? Porque vou elegir alguns que eu tenho mais afinidade, mas não, ele riu pessoas contrárias. E os que estavam isso é a igreja, irmãos. Acá, dentro da igreja Betel, não é para que todos pensem igual. Há um tema assim, que isso eu exijo no bom sentido de los hermanos, exijo no sentido de convencer em amor a los hermanos a pensar igual, é que a salvação é só em Jesus, os temas acerca de Jesus, da salvação, da fé, do crescimento da fé, pensemos igual. Depois daí, se vocês querem crer, que la vaca vola, não sei, que o ángel tal, que não sei, creia no que queira, pero que viva a vida básica do evangelho que Jesus nos ha ensinado, que amar, que é perdonar, que é ajudar os uns aos outros. Então, se Jesus agarra todo esse tipo de gente e diz a eles, muchachos, se vocês têm uma mirada boa, vocês vão ver que a vida de vocês vão cambiar. A vida de vocês vão quedar muito boa. Vocês vão poder conviver em um grupo. Mas já, pastor, pero assim havia um traidor. Tá bem, pero esse traidor traicionou Jesus, ele não traicionou o grupo. Por suposto que traicionando Jesus, vamos dizer, traiciona o grupo também. Sim, é verdade. Pero Pedro também traicionou, não? E Pedro foi pior, porque Judas ele não disse, não, eu não sou um de ellos. Judas disse, eu sou um de ellos. Foi ao revés. Judas deu fé que ele era um de ellos. E por isso pude observar e vender Jesus. E dar um beijo em Jesus para poder os soldados saberem quem era, não? Então, quem traicionou mesmo o grupo foi Pedro. E Deus amou, Deus perdonou. Jesus vem, habla com ele, se reconcilia. E ao final, como termina? Dando uma missão a eles. E essa nossa missão é ter a mirada de Cristo. Porque como vamos contestar a grande comissão se não temos a mirada de Cristo? Não podemos viver, irmãos, não podemos viver, não podemos ser, não podemos subsistir se não temos a mirada de Cristo. E esse é o mensagem dessa manhã. Miremos como o Senhor mirou a seus discípulos. Cada circunstância diversa e mala que vós está atravessando hoje, tenha a mirada de Cristo. Irmãos, vocês podem crer que eu tenho a mirada de Cristo muitas das vezes. Às vezes não. Por suposto que não, porque sou um homem, porque sou frágil, porque sou um pecador. Agora, pode crer que eu me esforço e que eu quero ter a mirada de Cristo e cada dia busco mais. E quero que cada um de vocês argam no mesmo. Não é questão de ser perfeito, porque perfeito nadie lo és. Eu falei da imperfeição acá, de los chamados por Jesus. Pero, e estou falando desses 12, não posso falar de todos os discípulos, porque são inúmeros, não? E não há escrito a história deles. Pero podemos ver que todos nós outros temos nossa história, não somos perfeitos. Pero vamos rumbo à perfeição. E para ir a essa perfeição, a ser um homem segundo Jesus, temos que ter uma boa mirada. Não dá. É como se eu quisesse ser um pianista e miro o piano, hein? Estou mirando, hein? Lo miro. Ah, que bonito. Ou sento e toco uma música. Tocar uma música não me acha um pianista tão pouco. Eu tenho que dar e dar-lhe. O dedo não vai. Quando não está aprendendo piano, você dá conta. O dedo não vai. Parece que é fácil, não? Os que tocam instrumento de vento, não? Sempre há essa burla para com os pianistas, não? Que diz, não, é só apertar que sai o sonido. E é verdade. E o instrumento de vento tem que fabricar o sonido, todavia, não? Tem que
lá em Bocadura. O mesmo passa com os instrumentos de arco, não? Que vai, põe e acha, e não sai o sonido. Há que fabricar o sonido, há que buscar o sonido. Se embarga o piano, vai, aperta a tecla e funciona, sai o sonido. Pero é um dos instrumentos mais difíceis para sacar um bom sonido dele, interpretar. Então, nós outros creemos que é algo fácil na vida. Não, é um processo. Pero quando tem uma boa mirada acerca das circunstâncias adversas da vida, minha vida vai cambiar. Então, eu vou a ter esse gozo, do que eu falava na introdução da película, eu vou ter esse gozo. O gozo de Cristo me vai a controlar minha vida, me vai a bendecir, não? É o verdadeiro gozo. Vamos a orar. Padre, te damos glória, graça por tua fidelidade, por tu amor, pela bendição de estarmos reunidos nesse lugar, porque tu sempre hoje nos bendize, nos guarda, nos ama. Padre, que cada dia mais podamos ser tu verdade, caminhar em tu verdade, em tu justiça, sendo tu vontade, e, Senhor, que cada dia mais, Senhor, podamos entender essa palavra, interiorizar e desenvolver dentro de nossos corações a mirada tuya, a mirada de Cristo. Te damos graças, Senhor, por tua fidelidade, por teu amor, por tua justiça. Graças por essa reunião. Graças que tu nome seja sempre glorificado por nossas bocas. Graças, Padre, em nome de Jesus. Bueno, hermanos, glória a Deus.